O artigo chama-se Como Tornar-se um Gostosão Intelectual. O grande benefício social das filosofias prontas é que basta aderir a uma delas da boca para fora, sem mesmo precisar conhecê-la, e instantaneamente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias, com direito a julgá-las ex cátedra, e então sentir-se lindo, maravilhoso, um perfeito gostosão intelectual. Três correntes de pensamento, por serem as mais citadas na mídia, com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos, e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de tudo, têm sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural capaz de dar, a baixo preço, uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais, roídas na base por um pai relapso e uma mãe opressora, ou vice-versa. São essas correntes. Primeiro, o marxismo, compreendido no seu sentido mais elástico, que não implica nenhum contato, nem mesmo manual, com as obras de Karl Marx, dando-se por satisfeito, no mais das vezes, com o vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana, adquirido na prática assídua de greves estudantis e na frequentação diuturna de rodinhas de violão. B. O aristotélico tomismo sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro. Para tornar-se autoridade na matéria, vá até a paróquia mais próxima, confesse os pecados quaisquer, não os piores, é claro, e saia falando mal dos protestantes, dos judeus e dos esquisitões como eu. Isso vale por um PhD em filosofia escolástica pela Universidade de Navarra. C. O liberalismo iluminista, materialista, cientificista, no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o Dicionário Filosófico de Voltaire, mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Sir Karl Popper, e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube. Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guénonianos, evolianos e duginianos, mas ela é bem menos popular que as outras três, porque seus membros praticam o segredo iniciático, que consiste em esconder-se debaixo da cama com medo do Kali Yuga, e jamais ser visto em parte alguma, nisto residindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite. Qualquer pessoa de inteligência mediana, inferior ou nula, pode se inscrever nos quadros de uma dessas quatro militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental, e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz autorizadíssimo, passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas, com palavras de fogo, desferidas quais mortíferos petardos celestes, desde os cimos imortais do CUT e do Facebook. O imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de dissolver a sua individualidade pensante num desses grupos de referência, ou que sinta a natural dificuldade humana de reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplórias e autoprobantes, que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica, será inelutavelmente chamado de fascista pelo primeiro, de herético pelo segundo, de fanático religioso pelo terceiro e de profano pelo quarto. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente, celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta. Isso aqui, minha gente, parece gozação, mas não é. Isso é a descrição literal do que se observa nesse país. Existem esses quatro clubes, e a vida intelectual consiste em você se inscrever numa delas e sentir solidário com outras pessoas, né, e naturalmente hostil a outros grupos, e sair julgando tudo conforme a adequação maior ou menor daquilo que você leu ou ouviu às exigências do grupo respectivo. Ou seja, toda a atividade intelectual se reduziu a um trabalho classificatório. Quer dizer, você classifica as ideias, né, de acordo com a sua distância maior ou menor daquilo que o seu grupo de referência, os seus amigos, né, considera o certo. Agora, acontece o seguinte: o que em geral as pessoas não percebem é que a concordância de uma proposição ou de uma ideia com uma determinada escola de pensamento não tem absolutamente nada a ver com a realidade das coisas.
vamos dizer, conferir isso é uma atividade puramente verbal, é uma questão semântica. Quer dizer, você tem aqui um escrito e aqui você tem outro escrito. E você vê se o que este aqui está dizendo confere com o que este aqui está dizendo. Por exemplo, se aqui está escrito, os jacarés voam de costas, né? E aqui está escrito, de costas voam os jacarés. Eu, né, sou sendo capaz de fazer uma interpretação profunda, percebo que a ordem das palavras não afeta seu significado, então digo, está de acordo. O que esta atividade tem a ver com a veracidade ou falsidade do que está dito? Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ou seja, a concordância entre aparências de significado e a sua devida verificação é tudo o que se faz no Brasil de hoje com o nome de atividade intelectual. Isso se faz nas universidades, se faz na imprensa dita cultural, né? Na imprensa não dita cultural, na televisão, no rádio, né? Nas escolas, nos grupinhos de grupos de estudantes, no Facebook e assim por diante. Ou seja, isso é tudo. Eu estou olhando essa coisa, desde que eu saí do Brasil, eu examino isso, vejo, eu fico cada vez mais perplexo. Como é possível alguém achar que isso tem alguma importância? E as pessoas não perceberem que esta atividade de verificação da concordância entre afirmações pouco tem a ver com o conhecimento da realidade, mas tem a ver apenas com o conhecimento dos textos. Mesmo supondo-se que a verificação seja extremamente meticulosa e exata. Então, para você supor que isso tem algo a ver com a realidade, seria preciso você supor que o texto que você tomou como referência já é a própria tradução da verdade. Mas como você pode saber isso se você nunca averiguou a verdade sobre nada e você só averiguou a concordância de textos? Então, isso quer dizer que a busca do conhecimento sobre uma verdade concreta, portanto, uma verdade que não venha com uma fórmula verbal, uma verdade que não seja um texto, é uma coisa que parece totalmente desconhecida a essas pessoas, né? Por exemplo, se você assiste, vamos dizer, uma briga de rua, um sujeito agrediu o outro, né? Bom, isso não é uma fórmula verbal, isso é uma série de gestos, né, praticados no espaço, com algumas consequências anatomofisiológicas, né? E às vezes consequências legais, a polícia pode intervir, pode ir os dois presos. Então, não é uma sequência de afirmações. Para você simplesmente contar isso aí, descrever isso rapidamente para uma outra pessoa, você precisa mobilizar todo um sistema de equivalências que você já sabe que é imperfeito e que terá não só de sofrer adaptações para poder se adequar à descrição daquele caso concreto, mas também terá de contar com a compreensão do ouvinte, que vai completar imaginariamente o que você disser. Essa é uma operação extremamente complexa. Agora, conferir texto com texto é uma atividade, por assim dizer, bidimensional. Não tem, vamos dizer, a profundidade do contato com a realidade. Então, isso quer dizer que, se você pegar todas as pessoas que estão escrevendo em jornal, lecionando em universidade, escrevendo no Orkut, escrevendo no Facebook, escrevendo em blogs, etc, etc, todos. Olha, desde que eu vim para cá, passei a me dedicar a isso quase que sistematicamente. Procurar alguma descrição da realidade. Algo que o sujeito tenha tirado, não de um texto, não de um conjunto de afirmativas, mas de uma percepção sensível, por exemplo, né? Então, por exemplo, os grandes escritores, eles sabem como isso é difícil. Como é difícil você partir de uma realidade tridimensional e criar uma outra realidade puramente verbal, que lida ou ouvida por uma terceira pessoa, lhe dê imaginariamente uma percepção parecida com a originária. Por exemplo, existe a famosa crônica do Carlos Drummond de Andrade, em que ele descreve uma briga entre duas mulheres na rua. Procurem isto. É uma coisa simples, é uma página, e é só a descrição da briga. Fulaninha fez isso, a outra fez aquilo, pá. E por que um grande poeta escreve uma coisa dessa? Ele sabe que ele precisa fazer exercício, né? E ele sabe, com um acontecimento muito simples, como duas mulheres brigando no cortiço, não é fácil de você transpor em palavras. Então, no caso, o Drummond, como qualquer escritor de ofício, ele mostra que ele tem a consciência de que a verdade não se compõe de palavras. E de que, mesmo a descrição mais perfeita, ela é incompleta porque ela só se perfaz, ela só se completa
na imaginação do leitor ou ouvinte. Quer dizer, o escrito por si mesmo não quer dizer nada. É como uma partitura não tocada. Não é isso? Então você pode ler a partitura, então, bom, pelo menos em pensamento você vai ter que refazer o som. Por exemplo, tem pessoas que são capazes de ler uma partitura, que sabem quais são as notas, mas não conseguem imaginar ao mesmo tempo o som real. Quer dizer, elas não estão ouvindo nem mentalmente. Do mesmo modo, tem leitores que compreendem as palavras, mas não conseguem fazer o esforço de imaginação, né, que os aproximaria não é nem da percepção que o escritor teve no momento, os aproximaria da recordação que o escritor teve da sua percepção. Então, quer dizer, a falta de consciência da distância entre as palavras e os fatos demonstra um nível de alfabetização muitíssimo baixo. Porque, num primeiro momento, as palavras que você está aprendendo na escola, ou que sua mãe está te ensinando, aparecem para você como se fosse um jogo, ou uma disciplina. E você tem que aprender, vamos dizer, as regras dessa disciplina. Essas regras são, em si mesmas, são um fato da realidade. É uma coisa que existe. E você vai ter que, então, se adaptar àquilo. Então, nesse primeiro momento, a conexão de palavra e coisa nem mesmo existe. Ela não precisa existir. Porque a simples atividade de você aprender, vamos dizer, o uso das palavras já é tudo. Quer dizer que a possibilidade, digamos, de uma fala mais exata ou menos exata, no sentido de amoldar-se à realidade, não existe. Durante muitos anos não existe. Quer dizer, o aprender a falar é em si, vamos dizer, uma atividade que consome a atenção da criança. E por isso mesmo a questão, vamos dizer, da veracidade, ou da conexão objetiva com a realidade não existe, vai entrar muito mais tarde. O que nós vemos é que no Brasil, praticamente toda a classe falante não passou dessa etapa de aprendizado. Quer dizer que o falar é em si o começo e o fim da atividade. Falar e ouvir, ou escrever e ler, é tudo. Agora, a linguagem como um instrumento de instalação e de relacionamento com uma realidade externa não existe. Simplesmente não existe. Né? Então, eles são como um sujeito que recebesse o seu extrato bancário e visse lá o saldo em vermelho e não compreendesse que isto equivale a uma falta de dinheiro, a um débito que ele tem no banco. É mais ou menos isso. Portanto, ele não vai tomar providência alguma. E essa espécie, vamos dizer, de imersão na linguagem, como sendo uma experiência que se completa em si mesma, ela pode prosseguir pelo resto da vida. O sujeito pode ler milhares de livros e nunca sair disto. Ele vai viver sempre dentro do mundo verbal. Então, toda a atividade mental dele vai ser converter umas palavras em outras palavras, depois em outras palavras e assim por diante. O que, vamos dizer, no Brasil chegou a constituir uma escola literária. O concretismo era isso. O concretismo só lidava com as palavras como se elas fossem objetos concretos. Quer dizer, a poesia era um objeto. Né? E agora, qualquer palavra ou afirmativa que seja em si mesma um objeto, ela não tem nenhuma referência ao mundo exterior. Nenhuma referência a nada. Ela se completa em si mesma. E a compreensão que o leitor vai ter disso vai ser um outro discurso que ele produzirá na cabeça dele no instante que lê aquilo. É por isso que esse negócio de desconstrucionismo, que no universo inteiro todo mundo sabe que é uma psicose, no Brasil virou quase um mandamento divino. Porque o desconstrucionismo é uma teoria que justifica isso, ao dizer que nenhum texto tem nenhuma referência à realidade. O que é uma afirmação que se desmente no ato. Porque se nenhum texto tem uma relação com a realidade, um texto também não pode se referir a outro texto, porque texto não existe em si mesmo. O texto só existe quando é impresso num treco chamado papel. Né? Ou na pedra, na madeira, você precisa de um substrato, né, tridimensional para colocar, para que o texto seja possível. Então, se nenhum texto tem referência a uma coisa externa, então a referência de um texto a outro texto só poderia acontecer se a ligação entre os textos, a conexão entre os textos, fosse direta e sem a intermediação física. Estão acompanhando? Então, é uma frase que, vamos dizer, uma teoria que, assim, no seu primeiro enunciado, já é para você mandar o sujeito para aquele lugar e não prestar mais atenção. Fala, não, isso é uma brincadeira que você está fazendo, isso é uma suposição. Isso é, a gente pode examinar os textos sob esse aspecto. Né? Mas não quer dizer que eles sejam isso. Né? Mais ainda, a identidade verbal dos vários grupos, ou seja, a capacidade que eles têm de repetir as mesmas frases ou frases parecidas, ou até de fazer certas variações em torno das mesmas frases, fornece aos indivíduos que ingressam nesses grupos um reforço social e psicológico.
e uma espécie de identidade. Quer dizer, as pessoas elas passam a achar que elas são aquilo. Eu sou marxista, eu sou aristotélico tomista, eu sou liberal, eu sou isso e aquilo. Né? Então, o sujeito começa a achar que ele sabe algo a respeito dele mesmo. Só que esse algo é uma espécie de profecia autorrealizável. Ele só é isso porque ele está declarando que ele é isto. Né? Não que isto corresponda efetivamente a alguma realidade dentro dele. Não há como verificar se corresponde a uma realidade, porque a adesão à ideia também só se realiza no plano verbal. Então, é claro que tudo isto é uma psicose. Quer dizer, a circulação de ideias no Brasil é psicótica. E, vamos dizer, é uma coisa muito grave e que o sujeito, uma vez que ele entrou nisso, ele pode permanecer assim o resto da vida dele, pouco importando a cultura, entre aspas, que ele adquira. É isto que se chamaria, antigamente, a cultura livresca, mas o nome não é muito adequado. Né? Eu diria apenas que é a cultura verbal. Cultura feita apenas de verbalismo e mais nada. Né? E o atrativo disso também é muito grande, justamente porque através daí você faz amigos, influencia pessoas, né? Você cria um grupo de referência e você às vezes tem até um sentimento, pelo menos no instante em que você está falando, no instante que você está escrevendo, você afirma aquela identidade e isto mesmo lhe dá alguma segurança naquele momento. Quando a segurança vacilar daqui 10 minutos, a solução será repetir a afirmação com alguma variação e com uma ênfase um pouco maior. E não vai passar disto. E em nenhum desses casos você verá nenhuma tentativa, não digo um esforço, mas sequer a tentativa de fazer a conversão do não verbal em verbal, que é, vamos dizer, a coisa decisiva. Né? Porque, vamos dizer, a realidade mais óbvia é que só nos chegam, sob a forma de palavras, as ações humanas e mais nada no universo. Né? E se você olha uma paisagem, você não tem palavra nenhuma ali, pô. Você tem árvores, tem pedras, tem passarinho, tem bicho, folha, tem flor, tem céu, tem tudo. Nada disso é palavra, tudo isso são coisas. Né? Então, praticamente tudo nos chega sob a forma de coisas e não de palavras. Agora, isso eu estou descrevendo aqui um fenômeno brasileiro, mas nós podemos investigar isso sob um ponto de vista mais filosófico e perguntar como é possível este fenômeno. Qual é o fundamento, por assim dizer, antropológico desta possibilidade que se realiza, vamos dizer, de uma maneira mais nítida e com uma amostragem maior no Brasil. O que possibilita, vamos dizer, que as palavras e a mera troca de palavras possam manter as pessoas ocupadas anos a fio sem que nunca haja uma tentativa de ir além do que já está verbalizado. Porque é claro que se a atividade mental se reduz à troca, vamos dizer, de fórmulas verbais, então isso aí vai ser uma coisa tremendamente repetitiva, porque não existe o ingresso de nenhum elemento extraverbal que possa enriquecer a realidade, enriquecer nem mesmo o vocabulário. Então, você dizer que se todo mundo tivesse procedido como os brasileiros desde o início dos tempos, né, as pessoas ainda estariam dizendo as mesmas coisas que o homem de Neandertal dizia nas suas cavernas. Porque o repertório verbal, uma vez formado, ele é repetitivo. Se não houver elementos do mundo exterior, né, que forcem a linguagem a se ampliar e a se modificar, e a se aprofundar para dizer coisas que não tinha dito antes, então a linguagem estabiliza e você continua eternamente dizendo as mesmas coisas. Existem culturas inteiras que foram assim, só que elas eram assim com um propósito. Por exemplo, a educação chinesa, durante muitos séculos, consistia em você simplesmente imitar modelos verbais considerados perfeitos. Então, ninguém tentava dizer nada de novo, não havia nenhuma experiência humana nova, você sempre dizia as mesmas coisas, tentando dizer mais ou menos da mesma maneira. Tá certo? Só que isto era o método de seleção dos altos funcionários do Estado. Então eles queriam realmente pessoas que pensassem igualzinho, que falassem igualzinho e que dissessem sempre as mesmas coisas. Então não era o mesmo fenômeno do Brasil. Porque no Brasil eu creio que isso não tem nenhum... O Estado ainda não aprendeu a se aproveitar disso e não creio que exista nenhuma função nesse negócio. É simplesmente um hábito, um cacoete mental brasileiro. E eu notei, por exemplo, que essas 4 correntes aqui, que são de fato as dominantes, o Dr. Meira Pena até me lembrou, me mandou um e-mail dizendo, não, você esqueceu o positivismo, né? Eu digo, bom, mas o positivismo, ele de certo modo já saiu da moda, e ele só aparece hoje sob a versão do liberal, iluminista, materialista, cientificista, então está de certo modo absorvido ali. Então não é mais uma força autônoma. Então, de fato, são essas 4 correntes que você vê.
E você vê que os praticantes dessas 4 linguagens, eles têm menos interesse em conhecer a própria tradição na qual eles se declaram integrados, do que em julgar aquilo que não pertence a essa tradição. Então, eu penso assim, se eu quisesse me tornar, vamos dizer, filósofo aristotélico tomista ex-professo, quanto tempo eu levaria para absorver essa tradição? Com menos de 10 anos de estudo você não faz isso, porque você vai ter que ler, no mínimo, os 2 autores mencionados no título, Aristóteles e Santo Tomás, né? E também conhecer toda a tradição de estudos a respeito, mas é 10 anos, 10 anos de estudo. Mas a gente vê que as pessoas mal tomaram contato com isto, elas já começam a discordar do que não é aristotélico tomista. Então a atenção está mais focada em reclamar dos outros do que em conhecer a sua própria filosofia. O que mostra que, evidentemente, é uma atividade puramente histriônica, tá certo? E voltada para o grupo de referência, para obter o seu apoio, imaginário também, na verdade, e não uma atividade que tenha qualquer coisa a ver com o conhecimento humano. No tempo que eu militava na esquerda, eu ficava muito impressionado porque, de todas as pessoas que eu conheci ali, eu só conheci 3 que estudavam Karl Marx. Só 3. Certamente havia outros, mas das centenas de pessoas que eu conheci, só 3 estudavam. E, no entanto, todos condenavam, né, enfaticamente o que quer que não concordasse com o marxismo. E a hostilidade deles com os antimarxistas era maior, de certo, do que o seu interesse pelo marxismo. Então, ali eu comecei a perceber como funciona esse negócio de grupo de referência. Mas é claro que isso tudo é uma perversão, é uma doença. No Brasil, o desaparecimento da cultura superior permitiu, nos últimos 10 anos, um florescimento espetacular dessas coisas, né?